Existe um personagem bíblico muito famoso, que quando a gente lê, quando a gente ouve a história dele, a gente se pergunta como esse cara conseguiu dar errado. Nossa, que cara burro, porque se deitou com tantas prostitutas mesmo tendo tudo. Mesmo tendo pai, mesmo tendo mãe, mesmo o Senhor estando com ele, mesmo ele sendo uma pessoa super inteligente. Como esse cara conseguiu dar errado na vida? Bom, hoje eu quero falar sobre a vida de Sansão. Existem duas coisas que fez com que Sansão terminasse a vida mal, terminasse a vida de uma forma como ele não esperava, de uma forma como as pessoas não esperavam também, porque como eu disse, ele tinha pai, ele tinha mãe, ele tinha uma base estruturada. Ele era uma pessoa inteligente porque ele era um juiz em Israel. Como que um cara desse consegue terminar a vida como ele terminou? Sansão cometeu dois erros e nesse vídeo eu vou explicar para vocês esses dois erros que Sansão cometeu que você não pode, jamais, em hipótese alguma, cometer também. A história de Sansão se passa no livro de Juízes, né? Isso que eu vou falar em específico se passa em Juízes 14 e Juízes 15, tá? A história de Sansão se inicia de uma forma milagrosa, de uma forma sobrenatural, né? Assim como aconteceu com Jesus, aconteceu também que um anjo do Senhor desceu e falou para a mãe de Sansão que ela teria um filho, e esse filho era um filho consagrado a ele, era um filho consagrado ao Senhor. Então eles não poderiam cortar o cabelo, eles não poderiam beber nenhum tipo de bebida forte, eles não poderiam se relacionar com nenhum outro tipo de pessoas, a não ser pessoas que sejam da própria tribo, que sejam pessoas do próprio povo, senão ia correr o risco, assim como aconteceu também com Salomão, de começar a idolatrar outros deuses, de adorar outros deuses, que isso é algo totalmente abominável ao Senhor até os dias de hoje, né? E no capítulo 14 de Juízes começa a narrar a história do casamento de Sansão. E aí acontece o primeiro erro de Sansão. Sansão foi guiado pelo Senhor para que ele se casasse com uma mulher que fazia parte do povo filisteu, né? Ou seja, o povo inimigo. E o Senhor tinha um propósito com isso. Ele ia se casar, mas com isso ele ia também cumprir o propósito do Senhor, que é destruir parte dos fariseus. Só que a grande questão é que no casamento Sansão cometeu um erro muito drástico, assim, muito importante. Ele dá um enigma para o povo filisteu que estava naquele casamento. Os casamentos antigamente duravam cerca de 7 dias, né, uma semana completa. Então, Sansão deu um enigma para as pessoas, para os filisteus que estavam lá. E ele deu também uma promessa, ele deu uma recompensa para as pessoas que respondessem aquele enigma. Só que eles teriam que resolver esse enigma em 7 dias, que eram os dias do casamento, né? Enfim, foram passando os dias, os filisteus eles não conseguiam solucionar esse enigma e eles apelaram para a esposa de Sansão, né? Que é aquela do povo filisteu que eu falei para vocês. E ele fala, você vai ter que fazer, senão a gente vai matar vocês, toda a sua família, a gente vai botar fogo em todas as suas coisas. Então se vira, vai e resolve isso pra gente. Vai lá e pede pra Sansão para ele falar pra você e a gente contar a ele a resposta do enigma, né? E aí acontece tudo isso, né? A esposa de Sansão vai, Sansão fica com muita raiva depois, ele fica muito ferido. Depois de descobrir que a mulher dele fez isso com ele, né? E Sansão vai embora para a casa dos pais, ele volta para a casa dos pais, ou seja, ele se separou dessa moça e literalmente passaram nem dias, nem uma semana completa que eles tinham casado, né? Então foi uma separação muito recente, muito rápida desse casamento. Só que, cara, essa separação, ele agiu talvez na emoção, né? Ele agiu com muita raiva, então ele voltou para casa dos pais e quando ele voltou, com uma recompensa, com os presentes para tentar reatar, o pai da esposa já tinha dado a mão dela para uma outra pessoa, para um outro homem que inclusive era um amigo de Sansão. E neste momento, Sansão ele sofre a primeira desilusão amorosa, ou seja, ele sofre um baque, ele sofre um trauma sentimental muito grande, porque Sansão depois fica revoltado, ele mata um monte de gente, ele taca fogo na plantação dos filisteus,
Então Sansão, ele agiu nas emoções, né, dele, ele se perdeu nas emoções e fez com que ele tomasse uma decisão que não era mais reversível, né? Que acabou tendo a consequência de que ele perdeu a esposa, a mulher, talvez, da vida dele. E a partir daí, a partir desse trauma, a partir dessa ferida aberta, Sansão começa a se deitar com prostitutas, porque talvez ele olhou e ele desacreditou do amor, ele desacreditou que existia uma mulher que fosse realmente fiel a um casamento, fiel a ele. Então ele começa a suprir esse buraco, ele começa a suprir esse vazio com prostitutas, se deitando com prostitutas. Aí surge toda aquela história que nós já conhecemos da vida de Sansão, que é ele se deita com uma prostituta, depois ele se deita com Dalila, e Dalila conta o segredo, ele consegue descobrir o segredo dele, conta os filisteus e Sansão acaba morrendo como bobo da corte, acaba morrendo de uma forma muito, muito indigna, né? Porque, a pessoa ele foi juiz, ele governou Israel durante 20 anos. Durante 20 anos ele foi juiz de Israel, tomou todas as decisões importantes de Israel. O Senhor era com ele, ou seja, o Espírito do Senhor repousava sobre ele. A Bíblia deixa muito claro isso. E também ele tinha uma base familiar, ele tinha pai e tinha mãe, pais e mães tementes ao Senhor. Ele cresceu em um lar totalmente temente ao Senhor. Como uma pessoa dessa consegue terminar mal? Uma das coisas que eu mais aprendo no dia a dia com os meus mentores e conselheiros é que as nossas decisões, elas vão definir o final da nossa vida, né? O nosso pensamento positivo, ele não consegue definir o nosso final. A nossa ansiedade não consegue definir o nosso final. Os conselhos que nós ouvimos e nós não praticamos não conseguem definir o nosso final. As pessoas que estão ao nosso redor não conseguem definir o nosso final. A única coisa que define o final das nossas vidas são as nossas decisões. São as nossas decisões. Ou seja, as decisões de Sansão, por causa da emoção, por causa das feridas que estavam abertas sobre a vida dele, fez com que ele terminasse a vida mal, porque ele buscava prazeres em busca de saciar essas emoções, em busca de saciar esse buraco, esse vazio, essa ferida que ele estava sentindo, mas ele usou o remédio errado para curar a ferida da alma, para curar a ferida que ele estava sentindo dor naquele momento. Não adianta você ter uma ferida, você aplicar o remédio errado. A ferida só vai piorar e vai prejudicar a sua saúde, vai prejudicar a sua vida. Então, use as ferramentas certas, use os remédios certos para saciar os desejos da sua alma, para curar as feridas da sua alma, para curar os machucados do seu coração e não haja nas emoções. As suas emoções vão definir o seu amanhã, vão definir os problemas que você vai ter semana que vem, no mês que vem e no final da sua vida também. Ou seja, não age sobre a emoção. Cara, se você uma das coisas que eu mais tomo pra mim, assim, sabe, é que quando eu tô no momento com muita raiva de alguma coisa que aconteceu, de uma situação, de alguma pessoa, eu não ajo na emoção. Eu deixo minhas emoções... Saúde, obrigado. Eu não ajo na emoção. Eu acalmo, eu espero um outro dia, eu deixo as minhas emoções se recompor, porque, cara, uma decisão errada pode definir o nosso amanhã, sabe? Então, se preocupe com as suas emoções. Se você tá passando por uma emoção, cara, se você tá mal emocionalmente, calma, escolha se tratar, porque isso vai definir literalmente a sua vida. Esse é um vídeo que eu espero que tenha edificado a sua vida de verdade, porque eu preparei isso com muito carinho, essa pregação, né, essa aula talvez, e é isso. Se esse vídeo fez sentido para você, clique no gostei, se inscreva nesse canal e compartilhe também para suas famílias e nos grupos de WhatsApp. Valeu!